Boa noite, são 21h21. Escolhi esse horário para compartilhar com vocês a palavra de Deus. 2 mais 1, 3. O que esse número significa pra gente? A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. Por isso que esse horário para mim é bem importante. A Trindade está reunida conosco. Então, toda quarta-feira eu estarei aqui compartilhando um pouco daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, aquilo que tenho aprendido com a palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso também vai abençoar a sua vida. Então, a live vai ficar gravada, mas você tem um desafio: compartilhar essa mensagem para outras pessoas também, para receberem um pouquinho daquilo que Deus tem para nós hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra bem preciosa para mim. Hoje a gente vai falar sobre Paracletos. Você conhece? Você conhece Paracletos? A gente até colocou como título da live: Paracletos mencionou você. E hoje eu vou compartilhar algo bem íntimo que o Espírito Santo me ensinou, me revelou. E para quem não sabe, seja bem-vindo, pastores. Para quem não sabe, Paracletos significa advogado, significa consolador em grego. E essa palavra é usada nos evangelhos, principalmente no livro de João, para se referir ao Espírito Santo de Deus. E antes de eu compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu tive com Deus nesses últimos tempos, eu quero deixar para você uma palavra agora que a gente vai se basear para estar compartilhando essa mensagem hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe essa live para ela ter um alcance melhor, né? Para a gente conseguir levar muito mais dessa revelação da palavra de Deus. Vamos abrir aqui a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E eu vou ler aqui a partir do versículo 4 até o 6 para você, tá bom? Diz assim: E comendo com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a você conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que promessa maravilhosa Cristo fez aos seus discípulos após ter voltado da ressurreição. Essa promessa, ela vem se cumprir no capítulo 2 de Atos. E diz assim no primeiro versículo: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha só, aqui é a manifestação da promessa que Jesus havia deixado. Jesus disse para os seus discípulos: Não saiam daqui enquanto vocês não receberem o poder, o Consolador. Ele disse: Eu vou voltar para o Pai, mas eu enviarei o Consolador para estar com vocês. Para cumprir o chamado, os discípulos precisariam de quê? Do poder, que só poderia vir através da presença do Espírito Santo neles. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite, Selma, Eric, Vera, todos vocês.
Hoje o Senhor tem uma palavra poderosa para ministrar na vida de vocês. E continuando a nossa leitura no livro de Atos, a gente compartilha aqui de uma experiência maravilhosa que os discípulos tiveram. Eles receberam a autoridade do Espírito Santo. E o que é receber o Espírito Santo? Será que é receber ali um momento emotivo, de unção, de poder? Será que é só isso? Será que é somente esse tipo de relacionamento que o Espírito Santo quer ter conosco? Eu tenho certeza que é muito mais do que isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. E ele quer se relacionar conosco. Porque o Cristo está com o Pai. Mas ele enviou o Consolador para morar dentro de nós. Somos templos do Espírito Santo. Ele caminha conosco. Ele anda conosco. Ele amanhece e anoitece conosco. Que tipo de relacionamento nós temos tido com essa pessoa da Trindade? Eu quero agora compartilhar algo muito precioso. Há muito tempo, assim, há uns meses atrás, o Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito disso. Sobre falar dele, sobre compartilhar sobre ele. O relacionamento com o Espírito Santo é algo muito pessoal. É um relacionamento de intimidade com Deus que só você pode construir. Eu não posso construir seu relacionamento com o Espírito Santo, somente você. E há um tempo atrás, Deus vem falando no meu coração sobre o Espírito Santo, sobre como se relacionar com o Espírito Santo. E eu disse, meu Deus, meu coração cada vez se enche mais sobre isso. E quando teve uma noite, na verdade, esse incômodo, essa agonia começou a acontecer depois desta noite. Eu tive um sonho, uma revelação do Senhor para mim. Deus me visitou em sonho. E eu quero compartilhar com você essa revelação que eu tive. Eu sonhei que eu não estava no local, mas eu via como se eu sobrevoasse e estivesse ali naquele local. E eu me via numa terra bem distante, uma terra gelada. No meu entender, era um país assim, desses países gelados. E eu vi uma personagem, uma mulher no meio desse gelo, com roupas daquele pessoal iglu, né? E eu vi ela caminhando no gelo ali, no seu dia a dia, era escuro, era noite. E se aproximava dela 2 pessoas, também todos bem equipados, só que eles ficavam distantes. E eu vi a cena, eles pegavam um livro e mostravam para essa pessoa, para essa mulher, eu entendia que era uma mulher. E eles faziam assim, ó, falavam para ela na língua dela. E eu compreendi, eles falavam assim, Paracletos, Paracletos. E aquela mulher, ela falava no idioma dela, ela dizia, não entendo, eu não conheço quem é, eu não conheço isso que vocês estão me mostrando. E eu ficava ali naquele momento assim, atônita em ver aquilo. E aí depois, mudava a cena, eu continuava naquele ambiente de gelo, eu via águas geladas e aí eu enxergava um homem numa canoa, nessa água bem gelada, também todo paramentado. E ele estava pescando naquele lugar e se aproximava dele um barco. E esse barco tinha mais pessoas e essas pessoas estavam em pé no barco e também conversavam com ele à distância e faziam a mesma situação. Pegavam um livro parecido com a Bíblia, e eles batiam assim e diziam, Paracletos, Paracletos. E aí, o homem também falava no idioma dele e dizia assim, eu não conheço essa pessoa, eu não estou entendendo, eu nunca vi, o que é isso? No idioma dele ele falava aquilo. E aí eu me acordei com aquilo. E aquilo assim para mim foi muito impactante. Porque ao mesmo tempo que eu estava tendo o sonho, Deus também estava me revelando o significado daquilo. No momento que eles falavam a palavra Paracletos, eu tinha a sensação que eu conhecia essa palavra. E eu não recordava que palavra era essa. E aí quando eu me despertei, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim para mim, né? Paracletos sou eu, o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E ele falou assim, muito se prega sobre Deus, sobre Jesus, mas pouco se prega sobre mim.
Muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas pelo meu amor, alcançados pela minha salvação, porque sou eu que transformo. E naquele momento, aquilo ali para mim foi tão impactante, eu disse, meu Deus. E aí eu fui pro dicionário, procurei um dicionário na internet e escrevi a palavra Paracletos. Você pode fazer isso. Se refere ao Espírito Santo de Deus, e foi só um testemunho para que eu acreditasse naquilo que eu estava vendo, aquela revelação que o Espírito Santo estava me mostrando, foi uma testificação. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a examinar isso, comecei a tentar entender aquilo que o Espírito Santo estava me mostrando. E realmente, pouco se prega sobre a pessoa do Espírito Santo. Se pregam muito sobre prosperidade, sobre cura, sobre vitória. Talvez você chegou aqui para ouvir uma palavra de vitória para o seu desespero. Mas eu quero te dizer o seguinte, que quem dá a vitória é o Espírito Santo. Quem te ajuda a passar por essa vitória é o Espírito Santo. Quem dá o livramento para você é o Espírito Santo. Quem te transforma é o Espírito Santo. Se você não aprender a se relacionar com o Espírito Santo, querido, você não terá a vida abundante que Ele promete na palavra do Senhor. Se você tiver a oportunidade de pregar a palavra de Deus, não esqueça de pregar sobre o Espírito Santo. Porque Ele é uma promessa que já veio acontecer. Lá em Pentecostes, nós recebemos essa herança do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que se convertem a Jesus, que se entregam ao Senhor, que têm um novo nascimento, eles recebem o Espírito Santo, eles se tornam o templo do Espírito Santo. E eu quero pregar hoje para você sobre essa pessoa, sobre o nosso amigo Espírito Santo, sobre o nosso Consolador. Ele é o nosso justo juiz, é o nosso advogado, é Ele que intercede por nós. E Ele fala conosco todos os dias, sabia? O Espírito Santo, Ele fala com você numa brisa suave, Ele fala com você numa tempestade. O Espírito Santo é aquele que visita ali o teu consciente, é aquele que te diz o que você deve fazer ou não. Ei, o Espírito Santo, ele está na simplicidade. Nem sempre o agir do Espírito Santo é algo tão sobrenatural, tão glorioso. Muitas das vezes o agir do Espírito Santo é algo simples. Às vezes o agir do Espírito Santo está na calmaria. E eu pergunto para vocês esta noite, eu pergunto para você que está assistindo essa live, como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Sabia que a gente só pode falar de amor se vivermos em amor? A gente só pode falar de algo que a gente conhece. Eu te convido a aprender a viver na dependência do Espírito Santo, a se relacionar com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo transborde em você e você possa pregar e viver o que você está pregando e levar o Espírito Santo a outras pessoas também. Existem pessoas em vários outros lugares que ainda não sabem que o Espírito Santo existe, que ainda não se relacionam com o Espírito Santo. Existem pessoas que precisam ser alcançadas pela pessoa do Espírito Santo. Precisam conhecer o poder do amor glorioso do Espírito Santo. Ele já veio, ele já está sobre nós. A promessa que Jesus deixou é que ele viria, e ele veio. Ele habita em meu coração, ele habita em seu coração. É o Espírito Santo que anda com você, que vai te ajudar a vencer as lutas que você precisa. É o Espírito Santo que habita em você, que vai te capacitar para exercer seu ministério. É o Espírito Santo que habita em você, que vai responder essa oração que você pede. Eu quero compartilhar com vocês uma breve reflexão que a pastora Valnice Milhome faz em seu livro Orando a Palavra sobre o Espírito Santo. Eu vou ler para vocês algo muito poderoso sobre ele. Lembre-se que o Espírito Santo é uma pessoa e que crescemos em nosso relacionamento e comunhão com ele. Nunca temos tudo dele.
A cada dia há um desafio para vivermos sob seu controle, guiados por Ele e obedecendo seus impulsos no nosso coração. O convite é para nos relacionarmos com o Espírito Santo como Jesus se relacionou. Sabe por quê? Porque nós somos gerados pelo Espírito. Nós somos batizados pelo Espírito. Isso nos capacita a vivermos para o serviço. Nós somos cheios do Espírito e isso faz com que a gente seja controlado por Ele. Nós somos guiados pelo Espírito em todas as nossas decisões, em todas as áreas da nossa vida. E nós somos movidos pelo poder do Espírito em tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Então, olha só, o convite desta noite. O convite desta noite é para você se relacionar com o Espírito Santo. É para você aprender a conhecer essa pessoa preciosa que você tem aí. Se você se sente sozinho, se você está agora precisando de uma mensagem de conforto, de consolo, ei, o Espírito Santo está aí, aqui ó. Se você abrir a boca para falar, Ele vai te ouvir. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o teu problema essa noite, mas eu sei que o nosso Espírito Santo, Ele está aí com você. Ele quer ouvir a tua voz. Ele sente aquilo que você está sentindo. O Espírito Santo é o nosso intercessor. É aquele que cura as nossas feridas. Somente o Espírito Santo pode curar a sua alma. Somente o Espírito Santo vai ajudar você a sair da situação que você se encontra. Por isso o convite desta noite, querido, é que você se apresente a Ele. Que você se permita ser atraído por Ele. Se permita aprender a viver nesse relacionamento com Ele. Eu compartilhei com vocês algo muito íntimo da revelação que o Espírito Santo me trouxe. E eu tenho certeza que era o momento de falar. E eu quero muito falar do Espírito Santo. Eu quero muito mostrar para todo mundo o quanto o Espírito Santo é precioso. O quanto ele guia os nossos caminhos. Eu tenho certeza que você, de alguma maneira, já teve experiências com ele. De alguma maneira, o Espírito Santo já te alertou, já falou com você, já te abençoou. Com toda certeza. Mas será que você prestou atenção que era ele que estava falando com você naquele momento? Então, querido, neste momento, eu oro para que isso aconteça. Para que você venha aprender a conhecer essa pessoa preciosa que você tem aí do seu lado. E que pode te ajudar, que vai curar a tua alma, que vai trazer a salvação para a sua família. A vida cristã não é fácil, todo dia é um desafio, mas nós somos também desafiados a viver todo dia uma nova experiência com o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por todos que chegaram aqui nessa live. Eu quero orar para que todas as pessoas tenham essa chance de conhecer essa pessoa preciosa que é o Espírito Santo. E se você ainda não conhece a Deus, se você chegou aqui nessa live de alguma maneira e não conhece a Deus, e nesse momento sente no seu coração que você precisa receber Deus em sua vida, que você precisa provar desse amor dessa pessoa que é o Espírito Santo, que você faça essa oração comigo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, poderoso, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, pela ministração da Tua Palavra, pela promessa que a Tua Palavra diz que receberíamos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Senhor é nosso Deus, o Senhor habita em nós, Pai. Eu quero abençoar cada homem, cada mulher que entrou nessa live esta noite, Pai, que separou um tempo para estar aqui, para ouvir a Tua voz, Santo Espírito. Visita agora cada coração. Senhor, aqueles que agora estão te chamando para se relacionar contigo. Pai, que eles venham provar de algo sobrenatural, de um relacionamento profundo contigo. Que eles possam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro
que você irá se relacionar com o Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, que você caminhará sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu declaro que as suas feridas serão saradas pela presença do Espírito Santo em sua vida. Eu declaro que a sua vida será transformada através da presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro Tua palavra sobre a vida de cada um. Abençoe suas casas, abençoe suas famílias, Senhor. Cada pedido de oração desta live de hoje, Pai. Nós oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor venha agir em favor de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Que a Tua presença venha nos encher. Que possamos ficar na paz do Senhor, que possamos ser cheios e revestidos pela presença preciosa do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido. Guarde essa palavra no seu coração, medite nela e lembre-se, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo quer se relacionar com você. Fale do amor dele e prove desse amor todos os dias. Que Deus abençoe. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, às 21h21. Então, coloque aí, ative o sininho, compartilhe. Nosso propósito aqui, é só falar do amor de Deus. É orar um pelos outros. É pregar a palavra pelo qual nós fomos comissionados a pregar. Amém? Um grande abraço, agradeço a presença de todos. Que o Espírito Santo abençoe cada família, cada um de vocês. Deus abençoe, até mais, até a próxima quarta. Um abração.